Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Edilene e para você que chegou em meu canal, você chegou ao canal Edilene Jazes. Eu quero deixar aqui os meus sinceros agradecimentos a você que chegou, a você que permaneceu, a você que assistiu ao vídeo até o fim, como eu já disse a você. Até isso para o YouTube eu vou dizer assim, contabilizado, né? Se o seu vídeo está tendo, a pessoa está assistindo o vídeo até o fim. Então, para o YouTube me colocar, eu vou chamar assim, numa posição de para que eu venha, de repente, efetuar uma live, etc. Os meus vídeos ele tem que ter visibilidade e eu tenho que ter também seguidores. Então, a você que está aqui em meu canal, eu peço a você que, se você puder fazer a gentileza de recomendar o mesmo ao seu amigo, ao seu vizinho, ao seu aquela pessoa que você encontrar de repente na sua caminhada no parque, no café, e etc, e etc. Bom, hoje em dia, vamos supor que seja até um jeitinho, de repente você encontra aí num lugar, um rapaz bonito, e aí você, né, quer paquerar aquele rapaz. Aí você chega para ele e fala assim, olha, você já viu esse vídeo dessa moça aqui? Então, ela é minha amiga, segue ela, tá? Segue ela, não, passa a seguir o canal dela e segue eu. Fala assim para ele. Gente, jogadinha, né, gente? Jogadinha. Jogadinha. Eu jogaria essa, entendeu? Né? Bom, mas você já sabe, para você que chegou em meu canal, para você que ficou, para você que permaneceu e etc. Você já sabe que os meus conhecimentos no tocante à Bíblia, ele não é de ontem, ele não é de hoje, ele não é de agora, ele não é de 15 minutos. Você já sabe também que eu não sou psicóloga, que eu não tenho conhecimento em psiquiatria, que eu não sou terapeuta, tá? Você já sabe também que eu não tenho teologia, tá? Você sabe também que eu, né, não sou pastora, não sou diaconisa, tá? Não sou presbítera, eu não sou bispa, eu sou apenas Edilene Jazes, que criei um canal, este que não era no intuito de trazer mensagens bíblicas, não. Queria eu participar de confesso, programa de TV, e não sendo eu selecionada, eu excluí o vídeo que eu mandei para este canal, que por sinal era horrível, eu sinceramente, aquela não era eu, aquele lá, sabe, foi assim, ainda bem que eu excluí, porque a hora que eu olhei, eu falei assim, não, gente, o que aconteceu aqui, gente? Foi por isso que eu não fui escolhida, gente. Nem eu, gente, se eu fosse a pessoa que estivesse selecionando ali, eu ia dizer assim, mas ela tá pensando o quê? Ela tá, isso aqui, ela não quer ser escolhida. Ela mandou esse vídeo pra quê? Bom, enfim. Ó, gente, ainda bem que eu aprendi a rir das minhas babaquices, entendeu? Porque pior é quando você chora, né? Mas não, ainda bem, sabe, que Deus, ele... Olha, Deus me lapidou de tal maneira que eu tô conseguindo rir dos meus erros. Gente, quando você consegue rir do seu erro, você pode ter certeza. Até Deus... Deus perdoou, ainda tá... Nossa, eu não acredito. Então,
Era para eu ter sido selecionado se eu tivesse feito coisa melhor, né? Mas então, enfim. Gente, olha, principiante, eu era, tá, eu tô rindo, mas principiante. Então, todo principiante tem direito ao princípio. O princípio do erro. Então, erro de principiante, ué, né? Então, vamos respeitar o erro do principiante, por gentileza? Oi, Dilene. Pô, isso também não dá, né? Poxa. Erro de principiante, tá, gente? Qualquer coisa aí, os meus vídeos lá, os primeiros vídeos lá, se vocês olharem e falarem assim, mas o que ela tá falando? Erro de principiante. Sabe quando você pega a marcha? Sabe aquele carro que tem eu já falei, que tem carro antigo e tem carro velho. Geralmente o carro que fica no inverno é aquele carro velho. Você tá entendendo? Que só pega no tranco. Então, hoje eu já tô aqui, né? Já tô fluindo melhor, já tô dominando melhor o celular, entendeu? A minha gata já tá mais acostumada, já não dá mais patada, sabe? Entendeu? Eu confesso a vocês que ela tá ali, ó, no tapetinho do pensamento. Ela é só eu vir pra cá, ela vai ali pro tapetinho do pensamento e ela fica ali, fazendo companhia pra mim, olhando se eu tô fazendo tudo certo. E a sensação que me dá é que quando ela sente que eu já tô passando da medida, ela é como se ela olhasse e fizesse assim, sabe? Aí eu vejo que tá na hora de eu dar um jeitinho aqui de terminar o vídeo. Mas bem, gente, o que eu venho falar hoje, de uma coisa que as pessoas muitas vezes elas se sentem, eu vou dizer assim, eu vou falar como se fosse por mim. Eu vou falar sobre se sentir obrigado a agradar. Bom, eu vou citar uma pessoa que simplesmente não se colocou na posição de agradar a ninguém. Literalmente. Eu vou apresentar Jesus. Se nós formos ler os livros de Mateus, Marcos, Lucas, João, se nós formos ler os livros de Atos dos Apóstolos, se nós formos ler, eu já li, mas se você for ler as cartas de João à igreja de Corinto, não, minto, as cartas de Paulo à igreja de Corinto, se vocês forem ler lá todo o trajeto, eu não vou nem citar o livro de Apocalipse. Mas se você pegar os livros de Mateus, Marcos, Lucas, João, em todos esses livros vocês vão poder constatar que em momento nenhum Cristo se colocou na posição de agradar a absolutamente ninguém. E eu tenho para mim que justamente por ele não ter querido agradar a ninguém, foi um dos fatores também que cooperaram, eu vou chamar assim, para o famoso, né, a palavrinha famosa da moça lá do reality. Eu acho que pelo fato dele não ter querido
dele não ter assim se posicionado na condição de agradar a absolutamente ninguém, foi um dos fatores também pelo qual criou-se, eu vou dizer assim, nos povos romanos, um certo ranço da pessoa Jesus. Meu, ó, primeiro, Maria Madalena. Primeira pessoa, já começa por aí. Tava lá Jesus, agachado lá, tal, escrevendo na areia. De repente, sai uma mulher não sei da onde correndo, com um monte de gente atrás dela para apedrejar. E ali aquele monte de gente ali, todos com pedra na mão, o único que não estava com pedras na mão a defendeu. Já foi um passo contra, porque geralmente, nos dias de hoje, nos dias de ontem, nos dias do porvir, porque as situações mudam, mas a sensação que me dá que algumas polêmicas, elas tendem a apenas se tornarem, assim, eu assisti um filme uma vez de uma bolha, e essa bolha, ela tipo água, ela passava em qualquer lugar e todas as pessoas que ela ia passando, ela ia engolindo a pessoa. A sensação que me dá que preconceito, falta de educação, desrespeito e etc. É como se fosse assim sabe assim, como se passa-se as décadas, passa-se os 365 dias do ano, e essa coisa, educação, respeito, gentileza, simpatia e etc., elas não ganhassem forma, estrutura mesmo dentro das pessoas. É como se ao invés de colocar fermento, eu vou colocar assim, nesses, eu vou chamar de preceitos, né? Fosse colocado, sabe, jogando água na fervura? Sabe quando a educação começa a ganhar consistência? Aí vão lá e cortam ela. Sabe quando o respeito começa a ganhar forma? Vão lá e desinformam. Sabe quando você abre o forno, quando aqui tá fazendo aquele frio, você bota aquele bolo lá, tipo pão de ló no forno, aí você abre o forno e o bolo fica solado? Sabe como já aconteceu muitas vezes comigo? Eu não tenho, por exemplo, aqui em casa, por exemplo, eu tinha um café bar. Muitas vezes eu não tinha, por exemplo, o que eu vou chamar de refil de gás. Então, eu estava às vezes preparando uma coisa, o gás acabava. E era domingo. E eu não tinha o refil. Dá uma vontade. Se eu fiz assim, ó, é que dá uma vontade de ser aquela série lá, né? Daquela coisa feiticeirinha, que tudo que ela fazia, pronto, a comida ficou, o gás acabou, não tem problema. Eu resolvo na hora. Dá uma vontade. Mas o conceito Jesus, ele se colocou na condição, voltando aqui, não saindo do tema,
que Jesus não se colocou na condição de agradar a absolutamente ninguém. E esse não agradar absolutamente ninguém cooperou tanto para o plano de Deus, porque Deus tinha o plano, Deus veio em forma de homem ao mundo para salvar o mundo da morte eterna. Porém, eu vou falar a verdade. Eu tenho para mim que Deus ele pensou assim, nossa, eu vou trazer assim para o meu mental, quando eu vou meditando ali no fato de Deus não ter agradado a ninguém. Cristo não ter querido agradar ninguém. Tanto é que tem aquela máxima, se Cristo não agradou a todos, eu vou agradar? Nunca. Não tem como. Aí a gente vê aquelas frasezinhas de Facebook, né? Aquilo é um consolo assim pra gente que tem 90 seguidores, 60, 40. Dá um refresco pra alma. Aí você lê aquelas frases assim, aquelas pessoas que têm muitos amigos, muitos seguidores. Dá pra contar às vezes em uma mão, quantos são verdadeiros? Isso consola. Eu quero dizer que para você, para mim, no caso, que tem 40 seguidores, é um consolo. Mais consolo ainda é quando você lê aquela frase assim: as pessoas que são muito inteligentes, geralmente elas vivem mais sozinhas, elas são isoladas, elas têm poucos amigos. Isso é um consolo. Nossa, deixa a gente assim, né? Mas eu tô trazendo pro tema Jesus, que não se viu na obrigação de agradar a absolutamente ninguém. E Deus, ele fez isso também com a gente. Olha aqui, eu, Jesus, não agradei ninguém, tá? Eu não agradei ninguém, eu não vim aqui para agradar ninguém. Ele era direto e reto. Eu não tô aqui para agradar ninguém. Eu tô aqui para cumprir a vontade do meu Pai. Ele falava assim, simplificando. Eu não vim aqui para agradar. Haja vista que quando Maria foi chorar aos pés da cruz, ele, mulher, olha lá os seus filhos, porque depois de Jesus, né, Jesus ele veio ao mundo pelo ventre de Maria, porém, Maria teve filhos com José. E ao Maria chegar aos pés da cruz, estando Jesus lá para morrer, ela foi chorar aos pés dele, ele, mulher, ele não a chamou nem de mãe, ou seja, para que ela não viesse, eu tenho para mim. Não é que Jesus era frio, calculista. Eu tenho para mim que ele pensou assim, se eu chamar ela de mãe, ela vai querer morrer junto comigo. Porque mãe, quando vê um filho sofrendo e que ela ama esse filho, ela é capaz de tirar o coração e entregar se o coração do filho tiver faltando ali os batimentos, não é verdade? Então eu tenho para mim que Jesus falou assim, olha, se eu chamar ela de mãe, não chore. Se eu disser assim para ela assim, mãe, não chore, mãe. Eu tenho para mim que ela vai querer morrer junto comigo. Eu ao meditar ali, quando Jesus na cruz vira para Maria, da qual
Deus usou o ventre dela para vir a este plano, eu tenho para mim que Jesus virou para ela e falou: mulher, você tem outros filhos, eu vou simplificar. Eu tenho para mim que Jesus, ele usou ali na cruz, ele usou sinceramente, para mim, desse contexto, para mim foi um contexto frio. Gente, porque uma pessoa, eu já ouvi dizer, eu estava lendo certa vez, que quando você fica assim muito tempo com os braços abertos assim, é como se fosse difícil até de respirar. Então eu tenho para mim que Jesus, ele teve dores aqui no peito, de ficar muito tempo com os braços abertos, porque muita gente cita aqui você pegar um copo d'água e ficar segurando ele, né? E ficar segurando aquele copo. Você fica segurando ele. Os primeiros minutos normal, os segundos minutos normal, terceiros minutos normal, mais 1 hora, 2 horas, o copo de água de 200, né, normalmente de 250 ml, eles começam a pesar. Então você já imaginou uma pessoa ela ter sido simplesmente chicoteada com chicotes, como eu já disse aqui, com pregos na ponta, que quando aqueles soldados giravam no ar e davam a chicotada, arrancavam-se pedaços da carne de Jesus, e de repente ele é dependurado, e eu já li algo do tipo que quando você fica muito tempo com os braços abertos, assim, em posição de cruz, é como se faltasse respiração, você tivesse falta de ar, é como se você tivesse... Eu tenho para mim que Jesus, o pulmão dele, o pulmão de Jesus deve ter parado. Se a gente for ler ali, eu sinceramente, quando eu comecei a ler ali tudo que acontecia com uma pessoa que ficava durante muito tempo na posição em que Cristo ficou, Cristo ele teve, para dizer a verdade, na posição em que ele ficou, de braços abertos ali, ele pode ter tido, exemplo, ele pode ter tido falta de circulação, pelo que eu li, faltou circulação de sangue nele. Então, em faltando circulação, o que está acontecendo? O coração para de bater. Então, se o coração parou de bater, pode-se dizer que Jesus ele teve até uma parada cardíaca, ele morreu se falta o ar, se faltou o ar, Jesus ele teve asfixia. Olha a quantidade de coisa que foram acometidas por ele na cruz. E Maria ali chorando. Então eu tenho para mim que quando Jesus usou quando ele puxou de dentro dele forças para ser frio com ela, da maneira como ele foi, é porque ele falou assim, gente, eu usei o ventre dela para vir neste plano. Se eu chamar ela de mãe, ela vai morrer junto comigo. Então eu tenho para mim que Jesus virou a mulher, olha lá os seus filhos. Ele disse exatamente assim para ela. Que era para ela parar de chorar, porque aqueles lá eram os filhos dela, ou seja, os outros filhos dela também estavam lá. Ela tinha que dar atenção para ele. Mas eu em refletindo nesse falar de Jesus, eu confesso a vocês que eu já mandei uma pessoa embora, morrendo de vontade de pedir para ela ficar. E eu confesso a vocês que, em meditando nessa palavra de Jesus a Maria, eu lembrei dessa minha história.
eu mandando uma pessoa embora, mas aqui dentro de mim gritava de vontade de pedir para ela ficar. Então eu entendo. Eu entendo. E por aí vocês podem ver que nem a própria mãe que Jesus usou o ventre dela para nascer, ele se viu na obrigação de agradar. E aí o que ele fez com a gente? Ele nos deu o livre arbítrio, ou seja, vocês não são obrigados a agradar sinceramente. Agora vocês vão me achar assim, é uma anticristo essa daí. Não tem problema. Eu sou uma seguidora de Cristo e Cristo não se viu na obrigação de agradar ninguém. Então, o que vocês vão pensar? Eu estou aqui para falar de Cristo e não para pensar no que vocês vão pensar. Simples assim. Quando Cristo nos dá o livre-arbítrio, ele é tão, eu vou dizer, seguro de si, ele é tão, sabe, eu vou usar a colocação que muitos eu já li aí, às vezes eu já li vídeos que, sabe, imperador, tanto faz. Eu tenho para mim que Cristo, quando dá o livre-arbítrio para nós, é como se ele quisesse dizer assim, olha aqui, o negócio é o seguinte, eu tô na sua porta, tô batendo, você abre se você quiser, porém se você não abrir, problema seu, você vai morrer mesmo. E ó, eu tô te dando chance, porém, com o livre-arbítrio, esta chance que eu tô te dando, você pode escolher, ou você pega, ou você solta. Ele não é de ficar de mimimi, não. Ai, por favor, abre a porta pra mim. Ele não é, não. E também não é que nem o inimigo dele, não. Sabe que tem gente? Eu fui com o pé na porta, cheguei com o pé na porta. Não. Ele não fica de mimimi e ele também não vai com o pé na porta, não. Ele não arromba, ele não fica de mimimi, ele é simplesmente na dele. Eu bati. Eu já morri. Eu morri por você. Eu te dei o livre-arbítrio. Se eu morri para te salvar, precisa de dizer mais alguma coisa? Se a minha morte de cruz, ela foi tão sacrificada para te salvar, você acha mesmo que eu preciso ficar, sabe, que nem cachorrinho que o dono deixa preso na corrente e sai e vai não sei para onde? E o cachorro passa o dia inteiro chorando e latindo? Né? Cristo não veio para agradar ninguém. Ele não veio para agradar ninguém. A colocação agradar a todos é uma colocação do homem. Sabe? Tipo, eu assisti há muitos anos atrás uma série que passava numa emissora aí muito famosa, que tinha um senhor que o nome dele era Odorico Paraguaçu. Ele era prefeito. E quando o presidente ligava para ele estava ele estava lá no interior, vamos dizer assim. E o presidente ligava para ele.
por telefone, para falar com o presidente, ele colocava gravata e terno. O presidente por telefone, gente, se ele tivesse, com perdão da colocação, mas de cueca ele poderia falar com o presidente. Porque é por telefone, mas não, ele punha gravata, ele punha terno, sentava. Aí eu pergunto, para que até por telefone? Eu tô dando um exemplo de pessoa que se vê na condição que até mesmo em recebendo um telefonema, ó, quantos anos se passaram esta série. Esta eu vou chamar de minissérie, que eu tenho para mim, que só acabou porque o ator-chefe dessa minissérie veio a falecer. Mas, por aí eu estou dando um exemplo de pessoa que se via na condição total e absoluta de agradar, a ponto de receber um telefonema e este telefonema ele se via na obrigação de pôr gravata, de pôr terno e etc. Em um telefonema. A condição de agradar, ela é tão competida, ela é tão do homem, que quando o homem se sente desagradado em alguma coisa, alguns são tão dominados pelo ego de ter sido desagradado, que eu já vi casos reais de mandarem matar pelo fato de ter sido desagradado, aborrecido e etc. Ah, não fez o que eu disse? Por aí vocês podem ver. Se você não faz o que a pessoa quer, e o livre-arbítrio da pessoa? E o livre-arbítrio pertencente a todos, que Deus deu a todos. Ah, você não faz o que eu quero? Então tá, você é nariz em pé, você é metida, você é antipática, você é... Eu não sei o que tem a ver uma pessoa ser ela e não fazer o que o outro quer, de nojenta, de antipática, de metida, de vaca, de cachorra. Eu não sei o que tem a ver, mas tem gente que faz essa mistura toda aí. Não sei o que tem a ver, mas tem gente que faz isso. Ah, aquela antipática lá só faz o que quer? Acha que... Eu não sei o que tem a ver uma pessoa não fazer o que o outro quer, agir pela própria cabeça, de ser, por exemplo, aquela antipática lá, metida besta, que se acha. Eu não sei o que tem a ver, mas... Enfim. Cristo foi, eu vou chamar de ser, que se colocou literalmente em vindo neste plano em formato de homem, na condição, na posição de não agradar a ninguém. E só obedecer literalmente, porque eles eram uma trindade. Pai,
Filho e Espírito Santo. E ele literalmente, ele se colocou literalmente na posição, na condição de agradar somente a Deus, a mais ninguém. Ele veio no intuito de salvar o mundo da morte eterna? Sim, ele veio. Mas eu tenho para mim, em meditando na morte de Cristo, que o fato dele não agradar a ninguém colaborou pra caramba para que a morte dele acontecesse. A coisa é tanta, que até mesmo um dos apóstolos, porque não é porque Judas ele foi um traidor que ele pode ser tirado da condição de apóstolo que andava com Cristo. Olha, veja bem. Certa vez eu li eu estava ouvindo um vídeo de uma senhora no YouTube, onde ela dizia assim: eu quero deixar claro para vocês que traição não é de gente desconhecida, não. Traição é de gente conhecida, é de gente próxima. Então, por aí vocês podem ver. Judas, ele era amigo próximo de Jesus, que Jesus selecionou, escolheu dentre todos ali por onde ele passava, para sentar-se à mesa com ele, participar de conversações. Se vocês forem observar nos diálogos de Judas, quando aquela mulher, por exemplo, pegou aquele perfume caríssimo e banhou os pés de Cristo e secou com os cabelos, eu vou simplificar aqui. Judas achou um desperdício. Se vocês forem acompanhar o linguajar de Judas ali, Judas era uma pessoa que, por exemplo, pra quê? Ela gastou esse perfume no seu pé? É mais ou menos assim. Se você for acompanhar o linguajar de Judas, qualquer um dá para perceber. Esse daí, sei não. A primeira oportunidade que ele tiver, ele vai fazer uma. Sinceramente. Ele não concordava com nada em que se tratava de Jesus. Então, por aí vocês podem ver. Traição não é de, por exemplo, do cara que, por exemplo, você mora no endereço e o cara, não, traição é de gente próxima. Traição é de família, é de irmão, é de primo. Sim. Não é de gente estranha, é de amigo assim que a Bíblia diz que a gente pode chamar de irmão, né? A Bíblia diz que há certos amigos que são tão chegados que ocupam o lugar de irmão. Eu já assisti reportagens aqui, que dizia que o rapaz era amicíssimo da família, começou a estudar com o filho lá da família, no pré, do pré foi para a escolinha, da escolinha foi para o colégio, do colégio foi para a faculdade, passava o fim de semana na casa do rapaz, vivia mais na casa do rapaz do que na própria casa dele. O rapaz emprestava o carro dele, emprestava a roupa dele. A namorada do rapaz era prima dele. E o que esse rapaz fez?
Ele não respeitou esse tempo de convívio, ele não respeitou esse fato do rapaz ser filho único e a família tê-lo como praticamente outro filho. Ele não respeitou isso. E o que esse rapaz fez? Armou um assalto nesta casa. E neste assalto, este rapaz, que tinha ele como irmão, a família tinha ele como outro filho, esse rapaz morreu. Por aí vocês podem ver. Traição não é de gente estranha. Traição é gente que muitas vezes senta-se à mesa com você, põe a mão no seu ombro e te chama de amado, de querido. Sim. Entendeu? Mas eu estou aqui falando que Jesus, ele não se viu na condição de agradar absolutamente ninguém. E para que as pessoas não ficassem com aquele, né? Com aquele, nossa, você viu como ele falou comigo? Nossa, né? Ele era curto e objetivo. O que você quer que eu faça por você? Ele não chegou assim, oi, quanto tempo faz lá pro moço no tanque de Bethesda? Quanto tempo faz que você tá aqui? Por quê? Não. O que você quer que eu te faça? Aí ele, porque as águas... Olha aqui, o negócio é o seguinte, você levanta e anda. Porque eu não tô com tempo a perder, não. É mais ou menos assim. Aí eu tenho para mim que o coxo deve ter olhado assim para Cristo, assim, o aleijado. Eu falo, ou eu levanto agora, ou eu não levanto nunca mais. E puf, levantou. Foi no susto. Eu acho que Jesus chegou e falou, quer saber? Eu vou chegar, vou falar de uma vez, e se ele pegou, pegou. Se ele não pegou, vai ficar aí no tanque aí mais não sei quantos anos, porque eu não vou voltar, não. Eu vou passei aqui, vou morrer, e aí eu só vou voltar, né? Depois, quem quiser saber, o livro de Apocalipse. Em outras palavras, para vocês terem esta ideia, que nem um aleijado, Deus não ficou de mimimi com ele, tentando agradar. Ai, nossa, tadinho de você, olha só, todo aleijadinho. Ó, eu quero dizer para vocês que uma vez foi muito engraçado, porque eu tava na fila lá em São Paulo. E aí chegou um menino de cadeira de rodas. E ele, sabe aqueles meninos bonitos, assim, de cadeira de rodas? E ele, ô moça, ô moça. Eu falei, pois não. Aí, você tá na minha frente. Eu falei, não, eu tô no meu lugar. Ele, ô moça, você tá na minha frente. Eu falei, não, eu tô no meu lugar. Ô moça, eu tô de cadeira de rodas. Eu falei assim, você tá de cadeira de rodas? Engraçado, eu olho assim e eu vejo apenas uma pessoa. Vocês estão entendendo? O menino deficiente na cadeira de roda queria que eu visse ele deficiente, mas eu falei não. Eu não tô vendo um deficiente, eu tô vendo uma pessoa. E você, quantos anos você tem? Eu perguntei para ele. Ele falou assim, eu tenho 19, então eu sou mais velha que você, eu tenho o direito de ficar aqui. E ó, você tá sentado, eu tô em pé. Por fim, ele acabou rindo e falou, tá bom, moça, tá bom. E pronto. Ainda me ofereceu uma balinha. E a gente começou a conversar e pronto. Simples assim. Então, é isso. Jesus era assim.
E a coisa foi tão séria que tem até o ditado: nem Jesus agradou a todos. Mas porque ele não veio aqui para agradar. Ele veio aqui para salvar. Tá bom? Gente, uma excelente semana a vocês e até o próximo vídeo.